Olá, sejam bem-vindos ao Estúdio Barracuda para mais um episódio da nossa série. Sou José Carlos Santiago e hoje com Lucas Chaves, também do nosso departamento de engenharia, e vamos falar para vocês um pouco sobre materiais e construções sanduíche. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida no final, mandem aqui no YouTube ou então através das nossas redes sociais. Então, Lucas, acho que para começar o episódio de hoje, vamos falar um pouquinho para quem está assistindo a gente sobre história, mesmo não sendo muito nossa área, mas acho que todo mundo vai querer saber um pouquinho das histórias por trás dos fatos, E aí, para começar, acho que já com uma curiosidade bem legal, assim, você sabe da onde veio o nome sanduíche mesmo? Então, na verdade, isso é uma história bem interessante até, né? O nome sanduíche, ele vem de um inglês, que era de nome John Montagu, que ele foi o primeiro lord inglês do Almirantado da Marinha Britânica, em 1760, por aí. E ele era o conde de Sandwich, que era um conjunto de ilha que hoje engloba o que seria o Havaí. E, bom, durante a Revolução Americana, ele tinha pouco tempo disponível para as refeições e tudo mais. Até pela parte de definição de estratégia. Correto. Então, ele não tinha muito tempo para as refeições. Ele tinha várias refeições curtas ao longo do dia e a maioria delas era formada de 2 pedaços de pão, um pedaço de carne, um pedaço de peito de peru no meio. E mais para frente isso acabou sendo chamado de sanduíche, né? A refeição, o lanche. E o nome vem daí. É legal. Na parte de construção, assim, eu acho que pra gente é bem fácil de fazer um paralelo da construção sanduíche para o sanduíche alimento mesmo, Sanduíche alimento, ele é realmente, como você falou, é um pão com um tipo de proteína, um tipo de carne no meio e uma outra fatia de pão. E a construção sanduíche são 2 faces, 2 fatias, vamos dizer dessa forma, de fibra, de algum reforço, com algum tipo de material de núcleo no meio, E, na verdade, o primeiro exemplo histórico de construções sanduíches que a gente tem atualmente foi na Segunda Guerra Mundial, justamente. Normalmente, nessas épocas, tem bastante evolução de engenharia, vamos dizer dessa forma, E a Havilland Aircraft, uma empresa inglesa, ela acabou construindo um avião construído Mosquito, chamado Mosquito, que ele usava laminados de compensado, como face, e um núcleo de madeira balsa no centro, principalmente nas partes não estruturais, ali na fuselagem e tudo mais. Inclusive tem uns vídeos bem interessantes na internet, se alguém tiver curiosidade de assistir, acho que é um exercício bem legal. E justamente eles começaram essa construção sanduíche não pela evolução, pelos supercálculos, nem nada, mas pela falta de outros materiais, Todo aço, exatamente. Todo aço que tinha, você quer produzir bala, você não quer produzir outro tipo de composto, Então esse avião, ele até foi o avião mais rápido do mundo na época, totalmente feito de madeira, assim, 100%. Voava a mais de 400 milhas por hora, então assim, era um avião extremamente rápido para um bombardeiro, principalmente, E essa empresa inglesa, ela acabou construindo esse avião em vários lugares, tipo na Austrália, no Canadá, e acabou fazendo bastante sucesso nessa época, Se vocês tiverem alguma mais curiosidade sobre esse tipo de construção, a gente acabou de relançar, na verdade, o blog do Manual de Construção de Barcos, e a História Sanduíche, ela acaba sendo uma das nossas publicações mais recentes, Então, acho que depois dessa pequena introdução, a gente podia já ir direto para a primeira pergunta de hoje, Bom, José, a primeira pergunta que a gente escolheu aqui para responder, acho que é uma pergunta bem geral que provavelmente vai sanar as dúvidas de grande parte do pessoal que está acompanhando. E a pergunta é, quais são as principais vantagens da construção em sanduíche para a construção em material composto? Então, realmente acho que essa pergunta, acho que é uma das perguntas mais solicitadas e enviadas para a gente. Nem sei contar o quanto a gente deve receber aí semanalmente desse tipo de pergunta, mas se a gente usar, por exemplo, um laminado de fibra de vidro com resina poliéster, por exemplo, a densidade desse laminado, ele é sólido, Ele é por volta de 1.870 kg por metro cúbico. Enquanto se a gente pegar, por exemplo, as espumas de PVC, a gente tem espumas aí a partir de 40 kg por metro cúbico até, 320 kg por metro cúbico. Então, assim, é uma discrepância muito grande, de 1.870, quase 2.000 kg por metro cúbico para 40 kg por metro cúbico.
Então acaba que o peso, a densidade tão baixa do material de núcleo, ele acaba não influenciando tanto assim no peso final do laminado, né? Então assim, por exemplo, só para você ter uma ideia, assim, vamos levar para a parte náutica e comparar aí um fundo de uma embarcação que muitas vezes é construído de forma sólida. A gente separa ali uma seção qualquer e aumenta, coloca um material de núcleo aí, uma espuma de PVC, como a gente falou agora há pouco no meio, de altura H também. Então a gente vai sair de um sólido altura H para um sanduíche de altura 2H, com as duas faces ali, metade da espessura inicial sólida e mais um núcleo de espessura H no meio, né? E depois a gente ainda faz mais. Vamos pegar aí, por exemplo, o mesmo laminado, que vai cortar ele no meio, então ficar ali com um H/2 de face, e espaçar eles com um núcleo ali de espessura 3H. Então, se a gente for simplificando essa expressão, né, a gente vai ver que a nossa rigidez 2, ela vai ser o equivalente a 7 vezes a primeira rigidez do laminado sólido. Então, assim, aumentando só um pouquinho a espessura, né, adicionando um material de núcleo com espessura bem baixa, mesmo assim a gente já consegue aumentar a rigidez aí em 7 vezes, né? E aí quando a gente chega para o nosso terceiro exemplo, que é um laminado que a gente vai adicionar um núcleo ali de espessura 3H, a rigidez dela a gente vai acabar calculando da mesma forma, né? A gente vai chegar ali que a nossa rigidez 3 ela é aproximadamente 37 vezes a nossa primeira rigidez, né? Então assim, cara, a gente vai aumentar muito a nossa rigidez, principalmente a nossa resistência à flexão vai ficar muito mais alta do que ela seria num laminado sólido, com um aumento de peso muito pequeno. 3%, então, 5%. Exatamente. Então vai acabar valendo bastante a pena e, na verdade, esse é um dos pontos que fazem a construção sanduíche hoje ser bastante utilizada em uma série de projetos, né? E se vocês, na verdade, tiverem alguma dúvida sobre como calcular, né, essa rigidez e também resistência a flexões, a gente vai deixar um PDF aí na descrição do vídeo e aí vocês podem estudar até por ele, né? Então, Lucas, acho que dessa forma já fica bem respondido, né, essa primeira pergunta. Eu acho que já dá para a gente caminhar aí para a segunda pergunta de hoje, né, que é quais são os tipos de material sanduíche mais utilizados na indústria náutica? Então, Zé, hoje na indústria náutica o material mais utilizado, sem sombra de dúvida, é a espuma de PVC e se dá principalmente por dois fatores. Ela tem uma boa resistência estrutural e baixo peso. E se a gente for pensar assim em barcos de performance, seria o honeycomb de aramida, em barcos assim, por exemplo, a Volvo Ocean Race, America's Cup, mas é um outro nível de projeto, né, de custo também. E assim, na maior parte do mercado náutico, seria embarcações de recreio, lanches e tudo mais, sem sombra de dúvida, a espuma de PVC, até por conta do processo. Em barcos acima de 35 pés, a maior parte aqui no Brasil é feita por infusão e a espuma de PVC permite os frisos, né, que seriam a mídia de propagação da resina no laminado. Com certeza o processo de infusão ele acaba influenciando bastante na produção em massa, né? Quando você fala em embarcações de recreio, né, que o estaleiro ali, ele precisa produzir o máximo de embarcação no menor tempo possível, né? A espuma de PVC, além de facilitar o processo de infusão, ela tem uma grande vantagem de possuir diversas densidades. Então a gente tem ali de até 40 quilos por metro cúbico, que a gente utiliza, por exemplo, em projetos de interiores, banheiros, alguns pedaços não estruturais da embarcação, até fundos aí de grandes embarcações com espumas de 130 quilos por metro cúbico, né? Sem contar o renicel, por exemplo, muito utilizado na popa das embarcações, principalmente nas embarcações de espelho de popa e centro-rabeta, né? Que tem espumas aí de até 320 quilos por metro cúbico, né? Esse processo permite também uma replicabilidade muito maior, né? O estaleiro tem um controle de quantidade de resina, de peso que vai, distribuição de peso na embarcação. Então Com certeza, numa produção em massa, isso faz toda a diferença, né? Já está tudo planilhado ali, todo tipo de material que vai entrar, todo o consumo. Exatamente. Então fica muito mais fácil de você acertar o processo inúmeras vezes, né? Vai diminuir bastante a longo prazo o custo de produção, né? Então, já que você falou aí de processos de infusão, né, e as ranhuras que a gente consegue fazer na espuma de PVC, né,
eu vou emendar aí uma pergunta bônus nessa outra pergunta que a gente já está respondendo, né? E é justamente sobre a infusão. Cara, a gente recebe essa pergunta inúmeras vezes através do nosso Fale Conosco, assim, e acho que já tem um e-mail padrão lá que a gente já fica separado para responder esse tipo de pergunta. E é se a gente consegue fazer infusão a vácuo, né, com qualquer tipo de honeycomb. Então, Zé, essa realmente é uma resposta muito simples e o honeycomb não pode ser utilizado de forma alguma no processo de infusão. A grande vantagem do honeycomb é ter esses alvéolos vazios e se você usar o honeycomb no processo de infusão, você vai encher os alvéolos de resina e vai ficar muito mais pesado do que até um laminado manual ou coisa do tipo. Acho que a gente até tem uma resposta pronta ali, padrão, né? Como a gente falou, é uma resposta tão simples que quando a gente recebe um e-mail desse tipo, a gente só responde assim, não. Não. Exatamente. Mas, cara, para a indústria náutica, outra coisa que influencia bastante é o material de núcleo ele não ter nenhum tipo de absorção de umidade nem água, né? Então, por exemplo, se a gente puxasse aí um material mais antigo como o poliuretano, por exemplo, as espumas de PU, que eram bastante utilizadas antigamente, madeiras como balsa e também o compensado naval, né? Esses materiais eles acabam absorvendo bastante água com o passar do tempo, né? Principalmente as embarcações que ficam em água. Então, cara, a água ela é uma praga. Então, a gente sabe que o barco, durante a operação, ele acaba dando uma batidinha em um pedaço, uma trincadinha no gel ali em outro, numa manobra. Pega uma craca, exatamente. A água, ela sempre arruma um lugar para infiltrar. Então, se o material de núcleo ele não for célula fechada, por exemplo, ou muito resistente à umidade e à água, ele acaba absorvendo bastante essa água e umidade. E isso acaba sendo bastante grave mais para o futuro, né? Hoje a gente tem aí uma demanda enorme, cara, de embarcações, principalmente as construídas a PU, né, que estão sendo totalmente reformadas aí nesses últimos anos, justamente por isso. A embarcação fica na água, ela acaba indo absorvendo água de acordo com o tempo, vai sofrendo osmose e tal, mesmo acima da linha d'água, que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Essa água ela vai infiltrando mesmo. E no caso do PU, por exemplo, cara, ele vai dissolvendo a espuma. Então, depois de um tempo, você vê que realmente o laminado está fofo. Ele basicamente são só duas fibras sem nada ali no meio, né? E a madeira, ela acaba sendo basicamente o mesmo processo. Ela vai apodrecendo de acordo com o tempo. Por exemplo, num convés, acaba acontecendo bastante também. Exatamente. Depois de um tempo, você vai andando ali naquele convés, você sente que ele vai afundando, né? Há um tempo atrás, a gente até teve um exemplo legal ali, né? Legal para a gente comentar agora, mas não para o dono da embarcação na época, né? Que foi uma embarcação de 45 pés, construída com o casco todo de núcleo de PU, né? O fundo sólido e o costado todo em PU. E essa embarcação sofreu uma osmose bem severa com o passar do tempo, né? E aí acabou que a água foi infiltrando e dissolveu basicamente todo o costado da embarcação. Então, assim, ela estava com danos estruturais extremamente graves. E esse dono de embarcação veio até a gente para a gente fazer um laudo de reparo para eles, né? E a gente basicamente teve que trocar, né, e orientar eles a trocarem todo o costado da embarcação, a gente cavar, basicamente arrancar a fibra e a camada que tinha sobrado, o pouco que sobrou do PU ali como núcleo do costado, e substituir tudo por PVC, justamente porque as espumas PVC elas têm a célula fechada, então mesmo que essa água infiltre na fibra de alguma forma, ela acaba não... propagando no laminado. Exatamente. E aí, no vídeo que vocês vão ver aqui agora do lado, vocês vão poder observar que a gente fez um furo no costado dessa embarcação, justamente para ver como funcionaria toda essa água que estava dentro do laminado. E vocês vão ver que basicamente é como se a gente tivesse aberto uma torneira, né? Fica horas ali, cara, descendo água. Você foi nesse serviço que a gente fez, então vocês viram ali a quantidade de água que a gente encontrou dentro dessa embarcação que foi infiltrando ali de acordo com o tempo, né? Outro material que a gente não chegou nem a considerar, assim, não costumo considerar para a indústria náutica, é o PET. Ele tem um custo muito próximo ali da espuma de PVC, mas as resistências a cisalhamento e compressão são bem inferiores à do PVC, então acaba não compensando o custo-benefício. Aliás, já que a gente está falando de características mecânicas, a gente já pode responder a terceira pergunta, né? E ela é:
Qual é o principal tipo de espuma na construção de embarcações? Então, bem, para a gente verificar qual que é o melhor tipo de espuma, na verdade, né, acho que o mais interessante é a gente fizer realmente uma comparação. Por exemplo, as espumas que a gente tem disponível aqui no Brasil, né? Mesmo o PET não sendo muito recomendável, ainda tem alguns pequenos estaleiros ali que acabam utilizando esse material. Então, vamos comparar aí, por exemplo, as espumas de PVC com as espumas de PET, né? A gente pode comparar as espumas de PVC ali desde 45, 60, 80 e 100 quilos por metro cúbico, com as espumas de PET de 80 e 115 quilos por metro cúbico, que são realmente as que ocupam aí a maior parte do mercado, né? Lucas, e aí se a gente comparar, por exemplo, a resistência à compressão, né, dessas espumas, tanto essas de PVC quanto as de PET, a gente vai ver que a resistência à compressão da espuma de PVC de 60 kg por metro cúbico, ela é equivalente ali ao PET de 80, enquanto a espuma de PVC de 80 kg, ela é equivalente ao PET de 115, né? E quando a gente ainda divide essa resistência pela densidade do material, né? Pegando ali a resistência à compressão específica de cada material, aí a gente vê que realmente o PVC ele tem uma vantagem enorme em relação ao PET quando a gente fala em compressão, né? Exatamente, José. Se a gente inclusive comparar a resistência ao cisalhamento, as vantagens do PVC ficam muito mais evidentes ainda. E o cisalhamento, na verdade, é uma das coisas mais importantes quando você está falando principalmente de laminados com grande espessura, que a linha média ali do laminado vai sofrer basicamente cisalhamento. Exatamente, né? Você vai pegar, por exemplo, um laminado à flexão, né? O centro ali do núcleo é cisalhamento puro. Então, quanto maior a resistência ao cisalhamento nesse caso, melhor as vantagens desse núcleo, né? E outro aspecto que é bem importante a gente considerar com o material de núcleo, né, para essas espumas, é justamente a elongação, né? Que aí é basicamente o quanto um material ele deforma, né, sobre determinada força, né? E, cara, outro aspecto que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, né, no projeto com materiais sanduíche, seja o resin uptake, né, ou a absorção de resina. A gente que já fez, sei lá, inúmeros projetos de barco, acho que deve ser um dos aspectos que os projetistas mais erram, né? Que é justamente não levar em consideração o quanto que uma espuma ela absorve de resina durante os processos de laminação, né? Acaba gerando um peso final da embarcação totalmente diferente do projeto inicial, né? Verdade, Zé. Quando a gente fala de material de núcleo, o resin uptake realmente ele não é levado em consideração. E a espuma de PVC, apesar de ela ser uma espuma de célula fechada, quando você fatia o bloco para botar na espessura do projeto, você acaba expondo parte dessas células e a superfície acaba absorvendo um pouco da resina, apesar do núcleo não ter essa característica, né? Perfeito, e cara, isso é um dos aspectos que mudam, na verdade, bastante coisa no projeto final, né? E aí a gente acaba tendo a densidade, que é o que a gente leva, e muitos projetistas acabam levando em consideração na hora de projetar a sua embarcação, que é só a densidade do núcleo. Mas, na verdade, esse núcleo, ele tem uma outra densidade, que é uma densidade final, a gente chama usualmente de densidade aparente, né? Que é a densidade do material infundido, por exemplo, né? Com a resina ocupando essas células que acabam sendo fatiadas, né, na superfície da espuma, a resina acaba ocupando essas células, aumentando um pouquinho o peso e a densidade dessa espuma, né? Principalmente quando a gente fala de infusão, que ainda tem as ranhuras ali na espuma, né? Acaba ainda entrando resina nessas ranhuras e eleva um pouquinho a densidade desse material, chegando numa densidade aparente bem diferente do que o que a maioria dos projetistas levam em consideração, né? Nesse gráfico, por exemplo, vocês podem ver que a densidade aparente ela acaba sendo extremamente superior do que a densidade nominal do material, né? O que, se a gente não levar em consideração durante o projeto da embarcação ou qualquer outra peça, você vai errar e feio no seu peso final do barco, né? E aí, então, já que a gente está falando da densidade aparente, falou um pouquinho das ranhuras, uma outra pergunta que a gente recebe bastante, acaba sendo a nossa quarta pergunta de hoje, quais são os tipos de corte das espumas PVC, né? Bom, Zé, existem diversos tipos de corte que a gente tem aqui.
Mas para a indústria náutica a gente consegue resumir basicamente em 5. Acho que o primeiro dele, assim, o principal, é a GSP, que ela é uma placa plana, não tem ranhura, não tem friso, não tem nada. Ela só é fatiada na espessura do projeto. Ela é muito usada principalmente para longarina, no fundo do barco, as laminações pequenas, às vezes tampa, paineiro, coisas que não tem muita necessidade de um processo mais rebuscado. A gente tem também uma variação da GSP, que é a GSP perfurada, que você vai utilizar principalmente em processos de vacuum bag, que com a furação você evita que você tenha uma bolha de ar encapsulado ali no processo e a placa vai garantir que vai ficar... Perfeito. Essa furação ela acaba fazendo com que realmente todo o ar ele saia, né? Puxado ali pela bomba de vácuo. Isso garante não tem uma delaminação. Exato. Aqui acontece bastante ali, muitas vezes em laminação manual, né? Que o laminador não aplica direito a massa, alguma coisa assim, e o ar ele acaba não conseguindo sair, fica enclausulado ali, e você vai ver essa bolha só quando o barco for para o sol depois, né? Mas aí um dos cortes também muito utilizados aí na indústria náutica é o corte DC, né? Que vem aí de double cut. E esse corte ele é basicamente para laminação manual com colagem do material de núcleo, né? Então a espuma ela é frisada, o friso passa um pouquinho ali mais ou menos de cada lado, o friso são dos dois lados, né? E a profundidade desse friso ele passa um pouquinho o centro da placa. Então os frisos ele acabam se encontrando levemente, assim. Então nas conexões desses frisos, se você colocar a placa assim contra a luz, você acaba vendo umas pequenas perfurações, justamente para o mesmo aspecto, que é o ar ele não ficar enclausurado ali no meio da laminação e a própria massa de colagem, né, ela conseguir chegar do outro lado da placa, né? Partindo da DC, que é o Double Cut, a gente tem uma variação específica para infusão, que seria DCI, que é Double Cut Infusion. E bom, ela, além de ter os frisos, ela é perfurada e os furos nesse caso funcionam para você garantir o avanço uniforme da linha de resina no lado de cima e no lado de baixo do laminado, e os frisos vão ser os canais por onde a resina vai correr para avançar ao longo do laminado e permeando a fibra de vidro. Exatamente. E assim, comparando a DCI com a DC, os frisos da DCI eles são muito menos profundos do que o da DC, né? Como eu tinha comentado, o da DC ele acaba sendo um pouquinho mais do que a espessura da placa, enquanto os frisos da DCI eles têm uma profundidade muito pequena, é só o básico mesmo para conseguir... Para evitar acúmulo de resina também, não ter e aumentar e nem aumentar a densidade aparente do laminado, como a gente falou na última pergunta, né? Outro tipo de corte que é bastante utilizado é o GS, né, que é o mais utilizado aí para moldes curvos, por exemplo. Então esse tipo de placa ele recebe um corte basicamente até o final ali da espessura, e no final, na face de baixo, ele recebe uma tela, né, de poliéster, muitas vezes, que fica aderida ali termicamente na espuma, e possibilita que você molde bastante esse material, né, em moldes extremamente curvos. Então, por exemplo, pás eólicas e outros materiais nacelles, também naquelas curvas quase de 90 graus ali das nacelles, elas levam bastante GS nessa área, justamente para você conseguir curvar a espuma sem que ela fique muito rígida e você gere vazios entre a fibra e o material de núcleo, né? O GS também é bem importante para quem vai utilizar a infusão, que sejam feitos testes de permeabilidade, porque como os cortes, esses frisos, eles são muito profundos, acumula bastante resina ali no meio. Então você pode marcar bastante a sua peça, se você não testar antes, ele acaba também gerando um acúmulo de resina e um peso extremamente alto, né? Verdade. Bom, eu acho que a gente conseguiu explicar assim, os principais tipos de grooving, né, de ranhuras aqui nas placas. E vamos na nossa quinta pergunta aí. E a pergunta é em relação ao honeycomb, que é quais são as principais utilizações de um honeycomb de aramida? Beleza, né? O honeycomb de aramida, o Nomex também, como é conhecido, né? Ele é muito mais utilizado em embarcações de performance. Como até você tinha comentado bem no começo do nosso vídeo, né?
esse material, como ele é muito nobre, bem caro, assim, não vale a pena a gente fazer uma laminação manual com resina poliéster ali, num estaleiro com chão de terra. Até por uma questão de adesividade do próprio material. Exatamente, né? É um material bem complexo, assim, que exige um tratamento muito superior do que outros tipos de materiais, né? Então, o honeycomb de aramida, ele acaba sendo muito utilizado, muito mais para pré-pregs, principalmente, e também para laminações vacuum bagging, né? Aí, comentando que esse material, por ser extremamente nobre, assim, né, um material de uma qualidade, uma performance muito grande, ele acaba sendo muito utilizado nessas embarcações de performance como o America's Cup e a Volvo Ocean Race, né? Inclusive, o Lucas aqui teve a sorte e a oportunidade, né, de velejar em de umas embarcações da Volvo Ocean Race, há uns anos atrás. A equipe chinesa, Dongfeng, ela acabou quebrando o mastro, dando a volta na América do Sul, e pararam lá em Itajaí num esquema super extremo assim, de prazo, né, para fazer a troca desse mastro. E como vocês devem imaginar aí num processo da Volvo, por exemplo, que é um processo bem caro para trazer um mastro, se não me engano, o mastro vinha direto de Dubai, de avião. Não, acho que o mastro foi de Dubai para Amsterdã, de Amsterdã veio para cá, de avião, aí depois pegou o caminhão e para ir para... Só de frete aí já foi uma fortuna, né? Então, é claro que a Volvo Ocean Race tem seguro e provavelmente todas as equipes também têm os seus próprios seguros, mas a Volvo ela precisava de uma equipe de engenharia local, qualificada, que pudesse dar um laudo ali para o seguro, né, do que causou esse rompimento do mastro, né? Então, o Lucas foi lá para Itajaí, fez toda uma varredura lá no mastro com equipamentos de medição de ultrassom para ver onde tem microfraturas e determinar exatamente o ponto de ruptura ali, o que houve. Na verdade, acho que pelo que eu me lembro, foi um dos cabos que acabou rompendo, né? E gerou uma sobretensão do outro lado e acabou quebrando o mastro em alguns pedaços, né? Exatamente, Zé. Realmente essa foi uma experiência muito interessante. Acabou dando a sorte de, além do serviço, ainda ganhar o passeio, né? Ganhamos uma volta lá no barco, quando eles foram fazer o teste do mastro novo, foi bem legal, bem diferente assim, do que eu estava acostumado, apesar de a gente velejar em barcos de 40 pés e tudo mais. Mas como você estava dizendo antes, o honeycomb de aramida, ele é principalmente usado em processos de vacuum bag, e por ser utilizado num processo de vacuum bag, se você utilizar a fibra de carbono e a laminação, a impregnação é manual, então você tem que tomar certos cuidados para você não deixar esses alvéolos todos cheios de resina. Pode ser a laminação da camada superior fazer externamente e enrolar o material, desenrolar em cima, sempre tomando cuidado também para molhar a parte superior ali do próprio laminado, porque a área de contato é muito pequena do honeycomb. Exatamente, assim, como provavelmente quem já laminou o honeycomb de aramida deve ter visto que, como eles são umas folhas mesmo de aramida, né, que eles são moldados e colados ali, se você olhar ele de cima, assim, é realmente a espessura de um papelzinho, né? Então, se não molhar bem ali, ele com certeza não vai aderir nas faces de carbono. E no pré-preg, como a resina está muito otimizada, você inclusive tem que adicionar uma camada extra de adesivo, que é como se fosse um pré-preg, na verdade, mas é um filme de adesivo que você coloca ali entre a fibra de carbono e o núcleo, para poder garantir. É basicamente uma camada de resina congelada, né? Exatamente. E aí, por exemplo, falando de pré-preg, acho que uma coisa que é bem legal de comentar, assim, para quem faz curas em alta temperatura, é que o honeycomb ele não sofre variação térmica com essa cura, né? Como o pré-preg ele costuma ser curado ali entre 80 até uns 120 graus, essa temperatura não causa nenhuma distorção no pré-preg, ao contrário de algumas espumas, né? A maioria, na verdade. Se você for, por exemplo, utilizar uma espuma de PVC ou qualquer outro tipo de espuma para laminar via com cura de alta temperatura, procure, junto com o fabricante, né, com o seu fornecedor, uma espuma que ela tenha tratamento térmico, porque senão ela vai acabar deformando, ela solta uns gases também, que acaba dando umas bolhas. Exatamente. E o honeycomb de aramida ele não tem esse problema. Ele não sofre nenhuma deformação com a temperatura, né? Ele acaba moldando bem, mas como você falou, com todo o cuidado do mundo,
aplicando os filmes adesivos ali, senão ele não adere direito às camadas de fibra de E carbono. o primeiro esforço capaz dele delaminar... Exatamente, um principalmente se problema mais você flexionar, ele pode acabar delaminando de uma forma, principalmente se tiver numa embarcação dessas, né? E acaba delaminando e causando uma falha bem grave. Bom, e como vocês podem ver também nas imagens que a gente vai colocar aqui agora, existem diversas densidades diferentes no honeycomb de aramida e tem diversas geometrias, espessura, tamanho do alvéolo e tudo mais. É isso basicamente que determina qual que é a resistência à compressão desse honeycomb, né? Quanto mais reforçado ali a geometria do alvéolo, ele acaba resistindo mais, né? Então, acho que com relação às perguntas, a gente já deve ter conseguido responder todas as dúvidas de vocês. Cara, se vocês tiverem qualquer dúvida aí ou qualquer tema para sugerir para a gente, né, para um próximo vídeo, vocês podem postar aqui no YouTube mesmo ou através das nossas redes sociais ou também comentar nos nossos posts lá no blog do Manual de Construção de Barcos. Então, espero ver vocês em breve. Até a próxima.